A gente vai e volta aqui diariamente na Rádio Bandeirantes e toca no assunto insegurança jurídica. Ontem mesmo, por causa deste episódio aqui envolvendo o ministro Sérgio Moro, a divisão do ministério, essa hora um discurso para um lado, hora um discurso para o outro, mais o caso do STF, do ministro Fux, que volta atrás e cancela o juiz de garantias, quer dizer, a gente vai e volta e toca no assunto da insegurança jurídica. E o presidente Bolsonaro fazendo isso, quer dizer, ontem com toda aquela convicção e hoje, depois de atravessar o oceano, muda de convicção, ele alimenta esse questionamento sobre a insegurança jurídica no Brasil. O ministro Paulo Guedes está lá em Davos, cumpriu a agenda a semana toda. Acho que ele vai voltar para casa com uma sensação correta de dever cumprido, de ter conseguido, pelo menos, informar com dados e com fundamentos o que está acontecendo na economia brasileira, mas não conseguiu responder, até porque ele não tem a resposta, sobre essa confusão política que Brasília vive se metendo. Ele reclamou, disse que precisou gastar muito tempo para esclarecer a confusão criada sobre a percepção no Brasil, das crises que a imprensa relata, mas são crises criadas pelo próprio governo. É o próprio governo que cria, ora no personagem do presidente Bolsonaro, ora no personagem dos filhos dele. Quer dizer, não é alguém externo que está criando as crises do governo, é o próprio governo que cria suas crises. Então, o ministro Paulo Guedes, apesar de ter conseguido deixar muito claro qual foi o processo da reforma da Previdência, os efeitos que isso já provocou, a conjuntura de hoje com juro baixo, inflação controlada, perspectiva de mais crescimento, uma enormidade de oportunidades de investimentos que tem no Brasil, não consegue explicar por que a gente está vivendo essa confusão política, e no dia seguinte acontece isso. O presidente Bolsonaro volta atrás de uma coisa que parecia convicto há 24 horas. Aí fica difícil mesmo explicar. A grande pergunta é, será que vai continuar caminhando essa divisão que o ministro Paulo Guedes tenta fazer entre o que acontece na economia e o que acontece na política?